Atenção! Esse vídeo contém gatilhos de carnaval. Se você se sente desconfortável com esse tipo de conteúdo, eu recomendo que você deixe o vídeo rolando para me dar view e não assista. Oi! Eu sou a Ana e hoje eu vou contar pra vocês a história do bloco Canários do Reino. Bom, eu acompanho o canal da Carol Capstick, eu acho que é assim que fala, já há bastante tempo. E ela tem um quadro que chama Terror Remake. E o que consiste esse quadro? Ela basicamente conta histórias de terror que os inscritos mandam pra ela, enquanto ela tá fazendo uma maquiagem. A pessoa aqui tá com problema de dicção. Então, eu assistindo esse quadro, eu adoro, eu gosto muito de coisas de terror. E aí eu tive a ideia de pensar, não tive a ideia de pensar, eu pensei, por que não fazer um quadro onde eu faço uma maquiagem inspirada em um bloco, enquanto eu conto a história desse bloco. E é isso que a gente vai fazer hoje. Numa quinta-feira, após o ensaio do Menk, no Terra na Quarta, que é um bloco tradicional do Rio de Janeiro, que sai às quartas-feiras de cinza, a galera tava no bar, depois desse ensaio. E é aquela coisa, né? Normal, todo mundo vai pro bar depois do ensaio e fica trocando ideia, tomando uma cerveja. O assunto do momento era, cara, que blocos que a gente tem desejo de montar? Qual é o bloco que você montaria se você pudesse? E aí tava todo mundo lá falando as suas ideias, falando que gostaria de montar e tal. Aí a Madá virou e falou assim, se eu fosse montar um bloco, ele teria o nome de Vitória Régia. Ela mandou essa, esperando pra ver se a galera ia reconhecer e tal, do que ela tava falando. E aí todo mundo na mesma hora falou, caraca, Tim Maia, caraca, maneiro, putz, nossa, quero muito, maneira. E a galera começou a topar, assim, tipo, bora fazer e tal. Já fizeram o grupo do WhatsApp, já botou todo mundo lá, já começaram a falar sobre as paradas e tal. Só que muito dessa galera que topou lá na hora foi muito na empolgação. E aí quando começaram a pensar de verdade em repertório, na possibilidade de chamar um professor deles de trombone, que é o Pablo Beato, que tá no carnaval há muitos anos, ele toca em blocos tipo como Bola Preta, que é gigantesco. E, enfim, pensaram em chamar ele pra escrever as partituras das músicas. A galera meio que falou, caraca, é sério o negócio, começou a pular fora, começou a sair um monte de gente do WhatsApp. E aí beleza, né, um bando de gente começou a pular fora e tal, ficaram algumas pessoas lá. E aí uma dessas coisas que eles começaram a pensar para a criação do bloco era que o nome talvez desse problema com um quesito de direitos autorais, né? E aí isso não era uma coisa que eles queriam. Então eles começaram a pensar que de repente o nome teria que mudar, e aí começaram a pensar nas possibilidades, assim, que tipo de nome a gente pode colocar que faça referência, né, ao Tim Maia, já que a gente pretende tocar músicas do Tim Maia, né? E aí rolou que a Júlia tava um dia escutando a playlist que eu vou botar aqui na descrição pra vocês. Tava escutando a playlist que eles montaram, assim, das músicas que eles pretendiam tocar e tal. E aí ela escutou Canário do Reino e contou pra Madá, falou, Madá, o que você acha e tal? Porque a música fala, né, o trecho não precisa de dinheiro pra ouvir meu canto, eu sou canário do reino e canto em qualquer lugar. E canto em qualquer lugar, né, que eu me embolei um pouco. Então, aí elas ouviram essa parte e pensaram, caraca, cara, que mensagem maneira, que não precisa de dinheiro pra ouvir a gente tocar, a gente é canário do reino e toca em qualquer lugar. Então, mudou. Foi assim que mudou. Saímos de Vitória Régia para Canários do Reino. E aí, nome definido, tudo certo. Poucas pessoas, mas tinha uma galerinha ali animada pra botar esse bloco na rua. O primeiro ensaio rolou mais ou menos, né? Porque no primeiro dia que eles resolveram ensaiar, tinha as músicas e tal, choveu muito, choveu assim demais, e o ensaio ia rolar
embaixo de uma passarela ali no Flamengo, no Rio. Pra quem não conhece, tem uma passarela subterrânea para as pessoas poderem atravessar. Aqui em cima tem a pista e embaixo você passa. Bota uma imagem aí. Enfim, choveu demais aquele dia. E aí eles falaram, cara, não vai rolar a gente ensaiar lá, até porque alagou. Choveu tanto, choveu demais, choveu bizarramente, ficou alagado. E aí acabou que eles foram pro bar, mais uma vez. E aí o que seria o primeiro ensaio acabou sendo mais uma noite de bebida, de cerveja, de conversa. Mas foi bom, porque a galera foi se conhecendo, foi trocando uma ideia e acabou virando uma reunião. E aí tinha muita pouca gente, né? Não tinha quantidade, assim, maneira de gente no bloco. Então a Marcela, que é uma pessoa que não tá mais no bloco, ela acabou fazendo um trabalho de RP, assim. Ela começou a mandar nos grupos de WhatsApp, de bloco e tal, de músico, falando, avisando, tipo, a gente tá montando o bloco, o nome é Canário do Reino, a gente tá precisando de música e tal. E aí nessa começou a colar um bando de gente. E aí no segundo ensaio já tinha mais gente, já tinha uma galerinha mais em peso, assim. Só que muito dessa galera que entrou nesse período e tal, acabou saindo depois. Então a formação de bloco mesmo, dos músicos, ela foi mudando muito durante o processo, né? E o bloco só não morreu porque eles insistiram muito mesmo, assim, eles queriam muito e eles foram, assim, quando saía uma pessoa, saia duas, saia três, eles já se reorganizavam ali para não deixar o bloco morrer. Porque eles queriam que o bloco existisse, não é mesmo? Então saía uma pessoa, eles se reorganizavam ali para o bloco não morrer e assim foi indo. Lá pro fim do ano, isso porque assim, tudo começou em abril e aí isso foi acontecendo em abril, maio, né? Quando chegou lá para setembro, outubro, começou a colar uma galera. E isso é um fenômeno muito comum no meio do carnaval. Porque o que acontece? As pessoas vão fazendo oficinas durante o ano, vão aprendendo os instrumentos, e aí chega no final do ano, elas vão procurando outros blocos, para além daqueles que ela fez oficina, né? Porque as oficinas são dentro dos blocos. E aí as pessoas vão procurando os blocos para tocar no carnaval. Isso é um fenômeno super natural, que tá todo mundo ali na fissura, aprendendo um instrumento, às vezes nem tá aprendendo, às vezes já toca há bastante tempo, mas quer tocar em outros blocos. Então, os blocos acabam ficando mais cheios de músicos, mais encorpados, digamos assim, no período final do ano. E isso foi muito bom pra galera que já estava desde o início, né, ali ensaiando. Tinha ensaios que tinha 5 pessoas, 4 pessoas. Então, quando chegou no final do ano que tinha bastante gente, foi ótimo pra eles, porque aí eles deram uma respirada, assim, tipo, caraca, sabe? Deu aquela sensação de, pô, agora vai, que agora a gente tem bastante músico pra fazer o negócio acontecer, sabe? E quando chegou novembro, assim, finalzinho de novembro, na verdade, já tava bem perto, assim, do final do ano, né? E aí eles pensaram em fazer um teste ali na Lapa, de uma apresentação com que eles já tinham de música ensaiada e tudo mais. E, cara, isso é palavras deles, tá? Palavras deles. Foi um desastre. Eles falaram que foi um desastre. Mas, como a gente aprende errando nessa vida, né? Foi muito positivo isso pra eles, porque eles entenderam que eles estavam fazendo de errado. A gente vai ter que lidar com essa droga desse marceneiro que resolveu trabalhar justamente na hora que eu tô fazendo vídeo. Mas enfim, foi bastante positivo pra eles terem errado demais e achar péssimo ali o rolê, porque eles entenderam que eles precisavam de alguém como um regente, assim, eles precisavam de pessoas que dessem a repetição das músicas e as viradas. Basicamente, eles precisavam de um regente, de uma pessoa que comandasse ali e indicasse, ó, agora vai ser a virada, ó, agora
vai ser a repetição, agora vai acabar, sabe? Basicamente isso. E aí depois dessa apresentação na Lapa, né, que eles tiveram várias lições ali aprendidas, eles receberam o convite do pessoal do Caetano Virado para fazer uma batalha. Caetano Virado é um bloco que toca músicas do Caetano Veloso, né, como já diz o nome. E eles ensaiam ali na Paris às quartas-feiras. E era exatamente o horário e o local que o pessoal do Canários do Reino estava ensaiando. Então eles escutaram, viram que era Tim Maia e acharam muito legal a ideia de repente fazer uma apresentação junto, né? Tudo a ver, MPB e tal. E aí eles fizeram esse convite pro pessoal do Canários. E aí eles foram. Acho que essa batalha foi tipo 2 ou 3 semanas depois da apresentação na Lapa e já foi assim completamente diferente. Eles já mandaram muito bem, assim, melhoraram, tipo, teve um salto assim de entendimento, qualidade e tal muito grande, e a galera que tava lá, que assistiu, amou, assim. Foi depois dessa batalha que o nome do Canários do Reino foi pra boca do povo. Todo mundo queria saber quando é que ia sair no carnaval, lá, lá, lá. E aí pronto. O Insta do bloco já existia, mas ele começou a ganhar muitos seguidores e tal. As pessoas começaram a correr atrás, a pesquisar, querer saber quando é que ia sair e tal, depois dessa batalha. Depois dessa batalha que a galera foi lá, começou a seguir em peso e querer saber mais novidades desse bloco. E aí, beleza. A partir do Instagram, muito a partir do Instagram, né, na verdade, que a história do bloco com as pernas de pau deu início. E aí é que eu entro. Bom, o que aconteceu? A galera do bloco já tinha interesse em convocar pernas de pau, porque eles gostavam muito dessa ideia de performance do bloco, né, como um todo, com pernaltas e tal. E também tem tudo uma questão de logística, né? Um bloco, quando tem pernalta, é claro que existem blocos que não tem perna de pau e funcionam de todo do mesmo jeito, sem problema nenhum. Mas quando tem pernalta, os pernaltas eles têm a função de organizar ali, eles vão na frente, eles vão abrindo caminho, eles vão abrindo espaço para os músicos, eles vão dando a direção. Então é muito legal ter pernaltas também, sabe? Pode não ter pernaltas, você tem pessoas no chão de apoio para fazer esse trabalho, mas quando você tem pernaltas, você tem o apoio para ajudar os pernaltas, né? Mas os pernaltas estão de cima, conseguem ver melhor qual é o melhor caminho, enfim. Vai de cada intenção de bloco. E aí eles tinham essa intenção. Eles tinham esse desejo de colocar pernaltas, né? E aí depois da batalha com o pessoal do Caetano, o pessoal do Caetano tem pernaltas. E aí eles ficaram mais afins ainda de colocar pernas de pau, porque eles viram ali a performance da galera, né? E aí eles pensaram, bom, vamos chamar o pessoal. Foi aí que eu entrei, fui convidada por uma pessoa do bloco.
e outras pessoas também foram convidadas, mas eles tiveram a ideia, como eles estavam iniciando e tal, eles falaram assim, vamos jogar no Instagram também, porque aí a gente atinge outras pessoas além dos pernaltas que a gente conhece, né? Pra surpresa deles, foi uma chuva de gente querendo entrar no bloco. Eles não estavam esperando isso. Porque aquela coisa, tipo, ninguém conhece a gente e tal, vai ser uma das pessoas que vão falar com a gente. E, na verdade, não, foi muita gente, muito pernalta, porque aquela coisa, aquele fenômeno que acontece com os músicos que ficam procurando o bloco para sair no carnaval no final do ano, também acontece com os pernaltas. E isso já era janeiro, então bombou de gente lá desesperada, pelo amor de Deus, deixa eu entrar nesse bloco. Foi tanta gente, cara, foi tanto pernalta pedindo, assim, se inscrevendo pela publicação lá nos stories, que chegou um momento que a gente não, né, eu ainda tava entrando, mas que a galera do bloco teve que negar, assim, falar, gente, infelizmente já preenchemos todas as vagas, porque senão ia ficar demais. E com a galera que entrou já tava um pouco super lotado. Já era bastante gente. Então, tipo, não tinha mais como aceitar outras pessoas. O primeiro ensaio do bloco, com essa nova configuração, né, com os pernaltas e tudo mais, aconteceu no dia 15 de janeiro. E no dia 19 de janeiro, ou seja, dia 15 foi quarta-feira, dia 19 no domingo, era o primeiro cortejo. Foi o primeiro cortejo já esquematizado pela galera, que era um cortejo teste, para experimentar o trajeto, experimentar as novas músicas, experimentar o repertório direitinho, experimentar essa configuração nova com os pernaltas. Então a gente teve um ensaio, que na verdade foi mais uma reunião para a gente entender mais ou menos qual era a função do pernalta ali, se a gente tinha liberdade para fazer coreografia, qual que ia ser e tal. A gente deu uma combinada mais ou menos das coisas que a gente ia fazer para no domingo já a gente tá lá, o quê? Lindos e maravilhosos pro nosso primeiro cortejo. Como era o primeiro cortejo e a gente tava achando que não ia dar muita gente e tal, foi muito divulgado. Eles começaram a divulgar antes mesmo da gente estar dentro, né, dos pernaltas terem o primeiro ensaio. E quando a gente entrou, a gente já foi fazendo o trabalho junto, né, de divulgar e tal. Porque a gente tinha muito medo de dar aquela flopada. Só que para nossa surpresa, como eles já tinham dado uma bombada de seguidores depois da batalha com o Caetano, e por ser janeiro, pré-carnaval e tal, já tinha umas pessoas na rua. E aí a gente quando tá no carnaval, né, quando você é folião, quando você é pernalta, música e tal, tem uma série de grupos de WhatsApp que vão dando as orientações. Tem até um bem famoso que chama Foliões Orientam. Um beijo pra vocês. Dizem basicamente onde tem bloco, qual é o bloco, que horas que começa, tudo isso. Então, imagina o que aconteceu. A gente chegou lá, a gente marcou no Coreto Modernista, 3 horas da tarde. E quando a gente chegou lá às 3 horas da tarde, tava lotada de gente.
Porque não só as pessoas que viram as publicações, né, as divulgações estavam lá, como também muita gente que estava na rua, já de outros blocos, porque pré-carnaval sai muito bloco de manhãzinha e tal. Essa galera toda descobriu que ia ter a nossa saída ali no Coreto Modernista, no Flamengo. Então quem tava na Glória, quem tava no centro, quem tava não sei o que por ali, que teve outros blocos que saíram, foram direto pra lá. E aí, gente, foi uma loucura. Então tinha muita gente que tava assim na rua também e que acabou aparecendo por lá, tipo, ficou sabendo no boca a boca, tipo, vai ter um bloco agora no Coreto Modernista, vai pra lá e tal. E a galera chegou lá, curtindo o bloco e tal, se amarraram, mas não sabia o nome do bloco. Então, tinha muita gente, não era pouca não. Tinha muita gente que chegava pra mim, deve ter chegado pra outras pessoas também, falando, caraca, muito bom, qual é o nome do bloco? Porque a gente não tinha estandarte na época, né? Foi nosso primeiro cortejo, nosso estandarte ainda não estava pronto. Então as pessoas estavam lá curtindo pra caramba o bloco, mas não sabiam o nome. E aí assim, era muita gente mesmo. Muita gente. Era muita gente. E o trajeto era a gente sair do Coreto Modernista e ir em direção ao Man pela praia. Então a gente foi pela orla. E ali, cara, com a quantidade de gente que tinha, ficou muito estreito. Então imagina, primeiro cortejo desse bloco, primeiro teste, configuração ali com pernaltas e tal. Tinha muito pernalta, olhando assim de fora, parecia que tinha mais pernalta do que músico. Só que a gente não tinha muito apoio de chão. Porque acontece? A gente, enquanto pernalta, a gente tem um pouco mais de visão, né? Bastante, na verdade, né? A gente tem uma visão maior do que de onde a gente pode ir, pedir para os ambulantes andarem, pedir para as pessoas ficar na corda humana, abrir espaço e tudo mais. Só que tem coisas que a gente precisa de gente no chão para ajudar a gente, tipo, pra ir no meio do caminho. Tipo, se a gente tá vendo lá na frente que tem um ambulante que tá parado, alguém precisa ir lá e falar, cara, você tem que andar, porque senão a gente não vai conseguir andar. Então tem várias coisas que a gente precisa muito de gente no chão. E a gente tava com pouca gente no chão. Porque tinha muito pernalta, né? Como eu falei, teve muita inscrição. E algumas pessoas não estavam se sentindo confiantes para ir na perna de pau, alguns pernaltas, né, que se inscreveram, e resolveram ir no chão. O que foi ótimo, que foi nosso apoio. Só que era, sei lá, 3, 4 pessoas. Mas eram 3, 4 pessoas para fazer uma mega função, né? E com, sei lá, 16 pernaltas. Foi bem tenso, assim, esse rolê. Em um lugar estreito, muita gente. Era muita gente. Então foi assim, foi pauleira, sabe? Não foi fácil não fazer isso. Esse primeiro cortejo foi bem puxado. Eu perdi a voz pra falar, pedindo pra galera dar espaço, abrir espaço, lá. Porque é isso, você tem que dançar, você tem que ser feliz, mas você tem que ajudar, tem que abrir espaço, lá. Então é um monte de coisa junto. Então, mais uma vez, foi aquele rolê, né, de fazer a parada e entendendo o que tá precisando fazer, entendendo o que não pode ter, vai se entendendo ali enquanto coletivo, enquanto músico e tal. E aí eles foram entendendo uma série de coisas, né? Mais uma vez, rolou o negócio não exatamente como queria, mas foi lindo, gente. Foi lindo e a gente aprendeu muito nesse dia. Foi assim, foi tão lindo que dá até vontade de chorar agora, mas porque eu lembrei que a gente tocando lá e arrepiava, assim. Porque era a gente tocando, a galera cantando com a gente, sabe? A troca de sintonia. Cara, não tem nem palavras, assim, foi lindo demais esse dia. Apesar dos perrengues, apesar dos pesares, foi tudo muito, muito lindo. E aí,
a gente entendeu uma série de coisas nesse momento, sabe? A gente, enquanto pernautas, né, a gente depois teve uma reunião, né, depois desse dia, porque é isso, foi um dia teste, então a gente foi entendendo ali o que precisava ser feito. Demos funções para pessoas específicas, né? Tipo, vamos ficar 3 na frente, 3 atrás, depois a gente se reveza pra gente se comunicar e poder saber o que tem que fazer, qual é o trajeto, como é que tá na frente, como é que tá atrás. A gente foi se entendendo nesse lugar, os músicos foram entendendo a quantidade de repetição que precisava fazer das músicas para alongar mais a música, porque nesse cortejo rolou que o repertório acabou no meio do caminho, no meio do trajeto. Então é isso, né? Mais uma vez a gente errou, mas a gente aprendeu bastante com esse dia, assim, do que a gente precisava fazer, do que a gente queria fazer para o nosso desfile oficial. Então, entendemos que por toda essa dificuldade, da quantidade de gente, do trajeto ser bem estreito, a gente entendeu que ali no aterro não ia rolar muito. Então, a gente optou, ficou pensando em vários lugares que a gente pudesse fazer o nosso cortejo. E a gente decidiu que a gente ia fazer um novo cortejo teste para testar um novo trajeto e tudo mais, ver se os detalhes que a gente precisava resolver enquanto pernalta, enquanto repertório, a comunicação dos músicos com os pernaltas, da comunicação dos pernaltas com os pernaltas e apoio. A gente entendeu que a gente precisava de mais apoio. Então a gente foi convocando pessoas, amigas, pra serem pernaltas. Inclusive, um beijo pra todos vocês que foram nosso apoio, porque puta que pariu. Sem vocês a gente não teria conseguido, sinceramente. A gente falou isso na época e eu repito aqui, reafirmo, porque foi sinistro. E enfim, e aí a gente resolveu que a gente ia fazer um novo, né? A gente ia fazer esse novo cortejo num novo lugar com todas essas questões resolvidas, né? Testar todas essas questões que a gente estava resolvendo. Então a gente combinou que a gente ia fazer no... Meu Deus, caiu coisa aqui. Tá ótimo, vamos deixar aí, depois a gente limpa. A gente decidiu que a gente ia fazer no Cais do Valongo. E aí o Felipe, que é um incrível, um beijo lindo, resolveu passar lá de bike no Cais do Valongo. E aí eu lembro, cara, foi muito engraçado. Ele chegou no dia que a gente tinha combinado, né, que a gente ia fazer esse teste. Ele foi pra lá de bicicleta no Cais do Valongo. E ele foi de bicicleta tirando foto das ruas e falando os possíveis trajetos que a gente podia fazer, sabe? Tipo, ele saiu do Cais do Valongo, aí entrou numa rua e falou, olha, a gente pode seguir essa rua, e tirava foto. Aí chegava na outra esquina, ó, tem essa esquina aqui, a gente pode entrar aqui ou ir pra lá, não sei o quê. E assim foi indo, ele mandou as fotos, a gente fez alguns rascunhos dos possíveis trajetos que a gente podia estar fazendo. E a gente não divulgou, basicamente, em lugar nenhum, assim, a gente não fez flyer, a gente não divulgou no Instagram. A nossa divulgação desse dia foi basicamente no boca a boca e com muito medo, assim, tipo, a gente chamava os amigos mais próximos e falava, olha, mas não chama todo mundo não avisa pra todo mundo não, porque a gente ficou realmente com medo de ficar muito lotado. E não era o objetivo da gente naquele momento, né? E aí a gente fez um trajeto saindo do Cais do Valongo numa sexta-feira, né? Uma semana antes do nosso desfile oficial. A gente saiu do Cais do Valongo à noite e por não ter muita divulgação, tinha pouca gente, mas foi ótimo, porque a gente queria. Não era um negócio do tipo, tá vazio, mas também não tava super lotado. A gente conseguiu colocar em prática nesse cortejo de teste tudo que a gente precisava fazer, sabe? Tudo que a gente já tinha mencionado e que a gente tinha visto de erro ou falha nos outros testes que a gente fez. Nos outros testes não, no único teste, no teste anterior que a gente tinha feito
enquanto pernalta, né? E os músicos também conseguiram ajeitar tudo o que eles precisavam ali. A gente saiu do Cais do Valongo em direção ao Man. E aí, meu bem, que quando a gente chegou no Man, a gente deu uma parada lá, até porque a distância do Cais do Valongo e do Man é pequena, assim. Eu não sei quanto tempo andando, mas é bem pequena. A gente vai cantando, vai em passos pequenos, mas é bem pequeno. E aí, quando a gente chegou na altura eu falei do Man, né? Burra, do Museu da Manhã. Quando a gente chegou na altura do Museu da Manhã, a gente parou, ficou um tempinho ali, dando uma descansada. Os pernaltas sentaram, algumas pessoas tinham que ir embora e tal, não sei o que. Aí, beleza, ficamos ali parados um tempo. E aí depois a gente decidiu que a gente ia voltar. Que a gente não ia fazer o trajeto seguindo, sabe? Que era mais legal a gente ficar por ali mesmo, do que a gente seguir caminho e ir lá pra Praça 15. Então a gente resolveu voltar. Quando a gente resolveu voltar por dentro, porque quando a gente foi por fora. A gente entrou numa rua, depois a gente entrou direto ali onde tem o VLT. Fomos direto ali pela parte do Porto Maravilha. E aí, quando a gente voltou, a gente resolveu ir por dentro da rua, das ruas lá. Esqueci o nome daquela rua lá. E aí, quando a gente entrou, a gente passa na frente quase na porta, assim, da Pedra do Sal. E quando a gente passou por ali, tava rolando uma festa. Pra gente respeitar a festa e tal, não atrapalhar, os músicos resolveram parar de tocar. Só que o que a gente não percebeu é que uma parte dos músicos, pra não parar de tocar, entrou numa rua atrás. E aí a galera que tava na frente, eu fazia parte da galera que tava na frente, quando entrou na outra rua e começou a tocar de novo, olhou pra trás e falou assim, cara, tá faltando gente, o que tá acontecendo? Mas beleza. Fomos indo, a galera deve estar lá atrás, daqui a pouco tá chegando e tal. A gente começou a ouvir um batuque atrás da gente, quando a gente olha tem um outro bloco na mesma rua que a gente, virando a rua, e a gente começou a ficar, caraca, outro bloco, não acredito. Pô, vamos tocar mais alto então pra, né, não se encontrar e tal, não sei o quê. E aí o outro bloco veio chegando, e o outro bloco veio chegando junto, e não sei o quê. Quando a gente viu, era o nosso bloco, era a nossa galera. Só que eles tinham virado antes e a gente virou depois. E aí foi tipo, sabe aquele meme do Homem-Aranha? Foi exatamente isso que aconteceu. Aí ficou todo mundo, caraca, gente, não sei o quê. Ai, gente, esse dia foi incrível, foi muito engraçado. A gente ficou lá curtindo muito. Depois o nosso cortejo virou um crack, todo mundo ficou tocando. Ai, foi bom demais. E aí esse dia, né, foi tipo o nosso passadão. Foi o dia que a gente ajeitou todas as arestas, tudo que a gente
percebeu que a gente precisava melhorar pro dia oficial, né? E foi lindo, foi maravilhoso, foi gostoso, foi... Ai, foi ótimo, gente. Ai, que saudade, cara. A gente saiu no sábado, dia 15 de fevereiro. Às 3 horas, a gente saiu ali do Cais do Valongo. E, gente, foi maravilhoso. Foi maravilhoso, a gente tinha galera do apoio super com a gente. Nossa, eles ajudaram demais, assim. Tava com muita gente, mas numa quantidade ok, sabe? Não tava super lotado. Ali a gente foi por dentro, né? Pela parte do Porto Maravilha. Tinha um navio parado com um monte de gente lá dentro, a gente dando tchau, sabe? Ai, gente, foi lindo. Tem um momento que cada músico toca um pouquinho. Enfim, foi lindo demais. Foi muito gostoso. E foi tão gostoso que as próprias pessoas que estavam lá, a gente ficou lá até... Nem lembro que horas que eu fui embora. Né? A gente chegou cedo e ficou lá o dia inteiro. Mas assim, a galera ficou perguntando quando que ia sair no carnaval, sendo que, tipo, era porque era pré-carnaval e o nosso objetivo era mesmo só sair no pré-carnaval, porque a galera queria curtir os blocos que sempre curte, porque também tem os outros blocos que toca e tal, e eles não queriam meio que comprometer o rolê deles no carnaval. E aí, só que a galera ficou em cima, mandando mensagem no Instagram, e a gente ficou, tipo, muito feliz, assim, com a repercussão que deu, sabe? Todo mundo gostou muito. E aí, quando foi no domingo de carnaval, quer dizer, antes do domingo de carnaval, a gente já tava combinando no grupo, né? De, gente, o que vocês acham? Vamos sair no carnaval e tal. Aí a gente falou, olha, né? Uma galera tava pilhando e tal, só que outra galera tava falando, gente, não sei e tal, porque eu saí com tal bloco, lá. Aí a gente combinou de que seria uma saída espontânea, que não seria nada oficial, que quem quisesse sair era só colar. E aí a gente, tipo assim, vamos marcar um horário, vamos marcar no domingo, que domingo tem boitolo, o dia inteiro, a hora que você quiser. E tem o charanga que sai de manhã bem cedo. Então dava pra marcar, tipo assim, quem queria ir pro boitolo ia pro boitolo de manhã, quem queria ir pro charanga ia pro charanga, e de tardinha, início de noite, dava pra tocar em algum lugar. Aí marcaram e a galera foi. Eu chupei a cerola e não fui porque eu sou uma louca idiota, e eu fiquei doida no boitolo. Me arrependo amargamente de não ter ido, mas tudo bem, né? Vivendo e aprendendo. Mas, gente, foi
Cara, eu vendo as imagens, é tipo assim, muito doido, porque a galera foi em massa e foi lindo e cheio pra caramba. E mesmo cheio, tava, tipo assim, ninguém tava morrendo ali, sabe? Tava tudo organizado, desorganizado, sei lá, gente. Apenas vejam essas imagens lindas. Cara, é lindo, né? Eu sofro toda vez que eu vejo esses vídeos. Mas, choices, né? Choices. E cara, sabe uma coisa que me deixa muito feliz assim de ver esse vídeo? É que é lembrar da trajetória desse bloco, sabe? São músicos que era a primeira experiência assim de estar criando um bloco do zero. Então eles foram galgando assim as coisas muito na dificuldade, tateando as coisas no escuro, sabe? E aí chegou num domingo de carnaval com essa energia, com essa qualidade de som, com essa quantidade de gente ali com ele, sabe? Tipo, é muito bonito ver isso, sabe? Bom, e o cortejo de carnaval, que foi um cortejo nada oficial, né? Ele foi tão incrível que a gente concorreu, a gente, né, o Bloco Canários do Reino, concorreu a um prêmio no Instagram, um concurso no Instagram sobre o melhor bloco de carnaval do ano. E era por voto popular e a gente competiu com muitos blocos conhecidos, maiores, e a gente conseguiu ganhar em segundo lugar, assim. Então mostra como o bloco conseguiu conquistar tantas pessoas, né? Em tão pouco tempo, com pessoas que não sabiam muito bem o que estavam fazendo, mas foram galgando ali e conseguiram. Então, assim, é muito incrível ver tudo o que aconteceu, né? E a gente ficou tão feliz de ganhar, assim, um prêmio no primeiro ano de carnaval do bloco, ser reconhecido assim, ser amado desse jeito pelo público, do público interagir tanto com a gente, que a gente prometeu que se a gente ganhasse, a gente ia fazer um cortejo em comemoração. E os outros ganhadores também entraram na onda, a gente ia fazer esse cortejo e tal. Só que foi bem no momento que a pandemia estourou e assim, ficou inviável fazer, infelizmente. A gente, acho que como todo mundo achou que essa quarentena ia durar 2 semanas, mas ela tá durando quase que 1 ano, né? E talvez dure mais do que isso, então complicado. Mas a gente ainda fica devendo esse cortejo não foi esquecido, tá? Os meninos mandaram avisar que vai acontecer assim que a pandemia for embora, a gente tiver todo mundo vacinado e sãos e salvos, sem nenhum perigo, a gente vai fazer esse cortejo. E pra não surtar durante a quarentena, a gente fez alguns vídeos lá no Instagram. Então, vê lá, cada uma dessas casas gravou um trechinho de vídeo e depois foram editados e tal num vídeo só. Tá lá no Instagram. Essa foi a maquiagem inspirada nesse bloco. Azul, da cor do mar, com um canarinho. Purpurina que não pode faltar. E é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, comenta aqui embaixo o que você gostou, se você foi nesse cortejo, se você se achou nos vídeos que a gente colocou aqui.
se você tá com saudade, como a gente tá morrendo de saudade do carnaval. Espero que vocês estejam bem, estejam em casa, que vocês não saiam nesse carnaval, porque não tem carnaval. Hashtag carne em casa. Compartilha esse vídeo com quem você conhece, que você sabe que possa gostar desse conteúdo. Dá like, que isso é muito importante para eu saber que vocês estão gostando e me incentiva a criar cada vez mais vídeos. E se inscreve no canal. E obrigada por ter visto até aqui. Um beijo dessa menina que tá morrendo de saudade do carnaval. E um beijo especial para os meus canarinhos queridos. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a história do Canários do Reino. Foi o primeiro ano. Infelizmente, esse ano a gente não tá saindo em cortejo, mas fica aqui minha homenagem em vídeo. E a gente tá lá no Instagram e daqui a pouquinho vai ter mais vídeos pra gente matar um pouco mais da saudade. E quando tudo isso passar, a gente volta. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.